1 Coríntios. Vamos escorrer na palavra do Senhor. Lembrando que se você deixar a Bíblia aberta, vai lhe ajudar muito na compreensão da palavra de Deus. Se o Ronaldo puder colocar mais um grave ali no agudo, né? Ali no meu microfone, por conta da câmera. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me abre a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escolha de todos. Amém, amados? Até aqui está bom. Bendito seja a palavra do Senhor. Pode sentar. Deus aplica a sua rica palavra no nosso coração. Tá bom, tá ótimo. Deus nos dê graça. Se a gente for colocar um tema para essa mensagem, seria um tema relacionado à glória e um tema relacionado à cruz. Tá? Então, para que os irmãos entendam melhor, vou colocar numa palavra bem entendível, o ensino sobre a glória, a perspectiva sobre a glória cristã, e a perspectiva sobre a cruz de Cristo. É o que aparece nesse texto que nós lemos e que eu quero pregar para vocês aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amados, vocês lembram que nós, nos outros 3 capítulos de 1 Coríntios, mostramos que a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil. Era uma igreja que tinha uma perspectiva de si mesma baseada mais na sabedoria do mundo do que na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega com carinho, com amor, de um pai espiritual, mas com muita verdade, com muita confrontação, mostrando isso para aqueles irmãos. A igreja de Corinto é uma igreja que cresceu muito facilmente, uma igreja que se destacou na sua época, mas ela era uma igreja, que nós vimos aqui no capítulo 3, carnal. Ela era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, uma igreja muito avivada,
uma igreja muito ligada a acontecimentos e a eventos, a coisas que chamavam a atenção, mas espiritualmente mesmo eles eram crianças em Cristo, né? E a gente viu também lá no capítulo 2, capítulo 1, metade do capítulo 1, que a igreja de Corinto é uma igreja que tem muitas divisões por conta disso. E então, os primeiros 3 capítulos e o capítulo 4 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando somente disso, de trazer a consciência daqueles irmãos aquilo que eles eram e aquilo que eles deveriam ser. Então ele mostra o que eles eram e mostra o que eles deveriam ser, mostra o que eles pregavam e mostra o que eles deveriam pregar. Nós vimos no capítulo 2, né, que eles pregavam a sabedoria humana, eles esqueciam a cruz de Cristo, eles esqueciam muitas vezes Jesus como sendo o centro da vida da igreja, e na verdade o que aparecia como centro era muitas vezes os líderes de Corinto ou os partidos de Corinto. Para você relembrar essa questão dos partidos, volta lá no capítulo 1, olha o versículo 12, e você vai lembrar quando Paulo ele se refere aos 4 partidos que havia em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, o primeiro partido, depois eu de Apolo, aí é o segundo partido, depois eu de Cefas, que no caso é Pedro, né? O terceiro partido, e eu de Cristo, que seria o 4º partido. Esse Cristo aí é Cristo, o nosso Cristo, mas era um partido de irmãos que achavam que eram mais de Cristo do que os outros irmãos da igreja, tá? Então existiam essa dificuldade na vida da igreja, e essa dificuldade ela se expressava da maneira mais forte, mais real, na liderança da igreja. E aqui nós vimos, nas vezes que nós expomos a palavra para vocês, várias partes em que Paulo ele está sempre olhando e mostrando para os líderes que eles eram muito responsáveis por isso. E a parte mais forte, quando o apóstolo Paulo mostra essa responsabilidade para os líderes da igreja, é no início do capítulo 4. Ok? No início do capítulo 4, fica muito mais clara esse chamado de Paulo à responsabilidade daqueles que pregam o Evangelho. Essa palavra, ela tinha o objetivo, sim, de confrontar a liderança, mas ela era também para o aprendizado de toda a igreja. Então, amados irmãos, quando ele diz, no versículo 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ele está falando algo muito profundo. Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que ele está dizendo para aquela liderança, para aqueles irmãos, e o Espírito do Senhor diz para nós hoje, é que a nossa expectativa com respeito ao ministério cristão, à liderança cristã, ela não pode ser uma expectativa humana. Ela precisa ser uma expectativa que vem do coração de Deus. Ela não pode ser uma expectativa baseada em dons humanos. Ela não pode ser uma expectativa baseada em capacidade humana de fazer acontecer, que era o modelo da igreja de Corinto e é o modelo de muitas igrejas que tem hoje no Brasil e no mundo. A igreja que faz acontecer. Não era esse o modelo que poderia ser observado e que deveria ser observado dos pastores, dos obreiros, dos homens e das mulheres de Deus de Corinto. Mas o modelo que o apóstolo Paulo dá aqui, primeiro, é ministro de Cristo e depois dispenseiro dos mistérios de Deus. A palavra ministro, irmãos, primeiro, para que vocês entendam, ministro de Cristo. A palavra ministro significa servo, tá? A palavra servo, quando aparece no Novo Testamento, a maioria dela, ela é diáconos, que é onde vem a nossa palavra diácono da igreja. O significado da palavra diácono na igreja é aquele que serve. Mas aqui, somente aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, essa palavra ministro, no original grego, ela tem outra conotação, porque o grego é uma língua muito rica. E
E nós, às vezes, nós falamos uma palavra só para designar muitas coisas. Né? Então, vamos supor, a palavra amor, nós falamos assim, amor de pai, amor de mãe, amor de irmão. No grego não é assim. No grego a palavra amor para uma coisa é uma palavra, para outra coisa é outra. E assim vai, as palavras são mais ricas. E essa palavra ministro aqui, no grego é huperetas, que significa, irmãos, o servo, o escravo, mais baixo de categoria, no sentido da servidão, que existia nesse tempo antigo. Huperetas eram aqueles remadores de navio, que ficavam lá no calabouço do navio, e eles não faziam outra coisa a não ser remar o navio para chegar ao destino em que os seus senhores queriam que chegasse. Eles eram presos, eles eram algemados naquele lugar, eles não viam a luz do sol, eles não tinham acesso a um bom alimento, a um bom descanso, eles eram os escravos mais, vamos dizer assim, desprezados, e eram colocados nesse serviço mais pesado de escravo, porque eles eram geralmente escravos condenados à morte. Então, quando Paulo faz essa comparação, que as pessoas, que os homens, nos considerem huperetas de Cristo, que os homens nos considerem escravos de Cristo, que os homens nos considerem esse servo que está submisso a Cristo a tal ponto de fazer o serviço mais que ninguém quer fazer, desprezado pelos homens, mas por amor a Cristo e por obediência a Cristo, ele vai e faz o serviço. Seja um hupereta de Cristo. Depois, quando ele fala não somente ministro de Cristo, hupereta de Cristo, ainda no versículo 1, mas dispenseiro do mistério de Deus. A palavra dispenseiro significa mordomo ou superintendente, também lá na língua grega, que tem uma conotação diferente do dispenseiro que a gente entende hoje, né? Então, primeiro que seja esse servo mais humilde e mais pronto que possa existir. Esse é que tem que ser os ministros de Cristo. E depois que seja dispenseiro dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus está ligado à palavra de Deus. Tá? Lembra do capítulo 2? Que Deus revelou pelo Espírito, né? A Cristo, como sendo o centro do Evangelho, a sua palavra. E aí, agora, Deus está dizendo que não só o ministro de Cristo, mas nós precisamos ser também esses dispenseiros, esses mordomos, esses superintendentes do quê? Da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, dos mistérios de Deus. Por quê? Porque também o mordomo não faz nada que é da sua vontade. A vida dele, a vida do mordomo, a vida do dispenseiro, a vida do superintendente é fazer aquilo que agrada ao seu Senhor. Ele é conhecido por quê? Ele é conhecido porque ele é alguém fiel. Ele é conhecido porque ele é alguém de confiança no seu Senhor. Então que as pessoas, que os homens nos considerem ministros de Cristo e nos considerem mordomos e dispenseiros e superintendentes dos mistérios de Deus. Aí o versículo 2 confirma isso que eu estou falando. Por quê? Porque o que se requer dos dispenseiros, o que se requer dos mordomos e dos superintendentes, é que cada um deles seja encontrado fiel. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. É isso que Deus deseja da sua igreja. É isso que Deus deseja dos seus pastores. É isso que Deus deseja dos seus chamados. É isso que Deus deseja dos seus diáconos, dos seus líderes de departamento. É isso que Deus deseja que as crianças cresçam com esse princípio na mente. Não é que nós sejamos algo que aos olhos humanos manifeste uma glória humana, que era o ponto que mexia muito com o coração da igreja de Corinto. Não! Mas era que as pessoas olhassem para nós e pudessem ver a cruz de Cristo no nosso serviço, porque nós somos ruperetas de Deus e somos superintendentes e mordomos dos mistérios de Deus. Bendito seja o seu nome.
Então tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, amados irmãos, é com o intuito de agradar ao nosso Senhor. Irmãos, se a metade da igreja do Senhor conseguisse ter essa consciência, se a metade dos pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo conseguisse ter essa consciência de que as coisas da igreja, no reino, na casa de Deus, não é para agradar aquilo que a gente quer, não é para produzir glória, produzir satisfação humana, não é para que as pessoas possam se admirar aquilo que nós fazemos, ou as nossas posturas, ou a maneira que nós pregamos, ou a maneira que nós cantamos, ou a maneira que nós tocamos. Mas é para que as pessoas olhem para nós e digam, verdadeiramente, esse homem e essa mulher é um servo do Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa fiel ao Deus que ele serve. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, amados irmãos, nós podemos entender que não podemos fomentar em nosso dia a falsa expectativa dos homens a respeito da igreja, a respeito de nós, a respeito da pregação, a respeito do Evangelho. O Evangelho não é, irmãos, um caminho para você se dar bem na vida, não é. O Evangelho não é um caminho para você ficar rico, não é. O Evangelho não é o caminho para você se destacar, não é. O Evangelho não é um caminho para você ser aceito pela sociedade, não é. O Evangelho não é um caminho para você ter fama e prestígio, não é. Esse é o problema da igreja de Corinto. Esse é o problema dos líderes de Corinto. Esse é o problema que invade e bate a porta do nosso coração muitas vezes. O Evangelho não é isso, amados irmãos. O Evangelho é a oportunidade de nós falarmos para o mundo que Jesus Cristo é Senhor da glória, que Ele veio amando esse mundo. O Pai amou esse mundo de tal maneira que Ele veio para dar vida e vida com abundância àqueles que creem nele. O Evangelho é a oportunidade de nós dizermos que nós somos servos desse Senhor e nós fazemos aquilo que agrada a Ele, aquilo que interessa a Ele. E importa que Ele cresça, importa que nós diminuamos, importa que o nome dEle seja glorificado, importa que a cruz dEle apareça na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o Evangelho. Esse era o problema do apóstolo Paulo com aquela igreja. Um problema de consciência, um problema de princípio na vida da igreja. Continuando, é interessante que o apóstolo Paulo diz assim, com respeito ao julgamento, né? A gente precisa entender. Ele diz assim, quanto a mim, muito pouco se me dá, versículo 3, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arde a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Mais ou menos assim. Porque a igreja de Corinto, ela desprezava o apóstolo Paulo. Não toda a igreja, mas uma grande parte dela. E isso vai se tornar bem claro em 2 Coríntios, tá? A segunda carta de Coríntios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele praticamente se defende em toda a dimensão da carta. Ela é chamada a Epístola das Lágrimas, onde ele lamenta que aquela igreja que ele criou, é interessante isso, né? A igreja que ele fundou em Cristo, se voltou contra ele. Por causa de quê? Por causa dos líderes que depois entraram na vida daquela igreja, depois da partida dele, e trouxeram essa perspectiva de glória, né? De fama, de realizações e tudo mais. E ele diz assim, olha, eu não sou julgado por tribunal humano nenhum. Do ponto de vista de dizer, vocês não têm condições de me julgar
com respeito àquilo que eu faço para o Senhor, eu deixo de fazer, no sentido de ser aceito ou não por Deus. Então, a minha base não é o que vocês estão dizendo ou deixando de dizer. Quem me julga é o Senhor. Então, a ninguém julgueis antes do tempo. Sabe por quê, queridos? Aí lá no versículo 5 ele diz: porque Deus há de no tempo certo, no dia dele, trazer à tona todas as coisas, os desígnios dos corações e as coisas ocultas dos homens. Então você vê um líder, por exemplo, lá dentro da igreja de Corinto, que era considerado um grande líder, um super carismático, alguma coisa assim, como é nos modelos de hoje, mas você não sabia como é a vida daquela pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei como é a minha vida, a minha consciência me defende, mas eu sei também que eu preciso esperar chegar o dia de Deus. Eu sei que eu preciso chegar, esperar o dia onde todos nós, homens e mulheres, iremos ser colocados diante de Deus, e ali seremos julgados por Deus. Ali veremos se realmente fomos esses super-heróis de Cristo, se realmente fomos esses servos de Cristo. Mas o que a igreja de Corinto gostava de fazer? Aquele pastor lá, aquele é o cara. Aquele é bom. Aquele ali, pregador, desce fogo do céu. Aquele, eu posso dizer, calma. Existem as coisas ocultas. Existem os desígnios dos corações. E isso só quem pode julgar é Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes a coisa parece tão bonita, sendo feita para Deus, mas nós não sabemos qual é o desígnio do coração do homem. Só depois vai aparecer. Muitas vezes vai aparecer na nossa própria realidade, outras vezes vai aparecer só na glória, quando Jesus colocar à tona todas as coisas. Mas importa que os homens nos considerem operetas e mordomos de Cristo, dos mistérios de Deus, da palavra de Deus, que foi dada a nós com toda a graça que vem do nosso Senhor. E ele continua, irmãos, mostrando para aquela igreja que existia algo que eles estavam deixando de lado. Versículo 6. Ele fala que algo de suma importância estava ficando de lado na vida daquela igreja, que era aquilo que estava escrito. Ele diz: estas coisas apliquei figuradamente a mim e a Apolo. Ele fala de Apolo, no capítulo 3, fala dele mesmo. Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Primeira coisa, se vocês tiverem centralidade bíblica, olha que a Bíblia não era nem como é hoje, né? Toda a Bíblia em nossas mãos. Era o Antigo Testamento praticamente. Era o Novo Testamento verbal ainda, né? A maioria dos irmãos não tinham acesso ainda. Era alguma coisa talvez já estivesse escrito, não lembro agora, mas mais verbal, as palavras de Jesus, que Jesus fez. Era aquilo que eles tinham, mas era considerado por Paulo a Escritura. E isso deveria ser a base daquilo que eles deveriam definir como sendo o centro das decisões dele, daquilo que eles iriam tratar como sendo correto ou não na igreja, na vida pessoal deles, na vida de crente deles. Então ele diz: não ultrapasse aquilo que está escrito, preste atenção nisso. Isso está falando de que a igreja precisa ter centralidade bíblica. A igreja precisa olhar para as Escrituras como sendo o centro da sua vida e crer nisso de verdade, irmãos. E aquilo que passar do que está revelado nas Escrituras não ser aceito pela igreja. Isso eu não estou inventando. Isso foi pregado há 500 anos, lá na Reforma Protestante, como sendo a base da Reforma, chamado sola Escritura. Por quê? Porque a igreja tinha fugido das
fizeram um trabalho trazendo a igreja de volta para as Escrituras. Por quê? Porque se a nossa perspectiva ela fugir do modelo bíblico, nós iremos com certeza errar no alvo. Nós iremos entrar em um caminho de soberba. A igreja de Corinto era a igreja que visionava a glória, mas não era a glória de Deus, era a glória deles mesmos. E tem igreja assim, amados. Ela é muito bonita, ela tem muita gente, ela tem muito fervor, ela tem muitos líderes, ela tem ministrações excelentes, mas aqueles irmãos eles sentem a glória como sendo para eles mesmos, não para o Senhor. E aí é onde vem esse ensoberbecer-se, que significa orgulhar-se, que significa encher-se de vaidade. E Paulo fala depois, que desenvolve toda essa ideia, lá no capítulo 13, versículo 4, que o amor verdadeiro, ele não se ensoberbece, ele não se orgulha. O problema da igreja de Corinto era um problema de orgulho muito profundo. Um problema de glória própria muito profundo. E que a gente precisa conhecer isso, para que não aconteça conosco também. Toda glória, toda honra, todo louvor da igreja precisa ser dado somente ao Senhor, que é o Rei, que é digno, que foi quem pagou o preço, que é Senhor das nossas vidas, que é o doador de tudo que a gente tem e que a gente faz. Ele completa essa ideia no versículo 7 falando isso. Olha que interessante ele fala no versículo 7. Isso aqui é um texto assim que nós precisamos decorar nas Escrituras. É um texto assim primordial das Escrituras, é esse aqui, versículo 7 do capítulo 4. Pois quem é que te faz sobressair? Olha a pergunta que Paulo faz para a igreja. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Olha que coisa interessante. Como Paulo sabia que os coríntios eles se vangloriavam muito com os dons, com a capacidade deles, ele fala isso. O que é que faz vocês sobressair? É o dom? É a capacidade que vocês têm de pregar, de louvar, de falar línguas estranhas, de exercer dons espirituais? É isso que faz vocês sobressair? Mas o fato de vocês terem isso aí, quem foi que deu para vocês? É de vocês mesmos? É a capacidade de vocês? Ou vocês receberam? Quem foi que deu para vocês? E se vocês receberam isso, por que vocês se vangloriam como se vocês não tivessem recebido? Então, amados irmãos, se nós somos igreja do Senhor, se nós fazemos alguma coisa para Deus, se nós conseguimos algum êxito, amados, toda glória, toda honra, todo louvor é para o Senhor, é para Deus, é para o acontecimento da glória de Jesus, é para que o nome de Jesus venha brilhar na vida das pessoas que estão sendo abençoadas por nós. Quem nos faz sobressair é Deus, é Ele quem dá os dons, procede dele, não procede de nós. Nós não podemos aparecer na frente de Deus, nós não podemos deixar esse orgulho tomar o nosso coração, nós não podemos ir além daquilo que é a nossa condição, ou é o nosso chamado, porque assim nós ferimos o coração de Deus e nós tornamos a igreja algo diferente daquilo que Deus planejou que ela fosse. Sabe um exemplo disso muito claro para nós? João Batista. Está lá no capítulo 3, abre a sua Bíblia, marca assim, Coríntios, tá? Para depois você voltar. Abre em João. Dá um testemunho muito claro disso aí. Diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Presta atenção, como é claro aí. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que
está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, o versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Versículo 29, o que tem a noiva é o noivo, quer dizer, a igreja, tá? O povo é a noiva de Cristo, e a noiva é feita para o noivo, para Cristo, não é para o líder, não é para o pastor, não é para o pregador, não é para o cantor, não é para o líder de departamento, não é para a pessoa que sabe fazer a coisa bonita. A atenção da noiva tem que estar no noivo, e o amigo do noivo, que somos nós, quando vemos que a noiva está apaixonada pelo noivo, nós devemos somente ficar regozijados por isso, porque esse é o propósito da noiva existir. A noiva é para o noivo, e o noivo é para a noiva, e convém que ele cresça e que nós diminuamos. Mas quando nós temos ministérios voltados para nomes de pastores, você vê que tem igreja que ninguém conhece pelo nome da igreja, conhece pelo nome do pastor. A igreja do pastor fulano de tal. Não é? Se o pastor morrer, a igreja acaba. Não pode. Você imagina, nós homens aqui, a gente tem uma noiva, tá? E a gente vê um amigo nosso, irmãos, que a gente respeita, que a gente considera, fretando com a nossa noiva. Imagina o que é que dá no coração. Rapaz, você não é meu amigo não. Está paquerando com a minha noiva? Mesmo assim as pessoas que fazem isso com a igreja de Deus, os líderes fazem isso com a igreja do Senhor. Em vez de dizer, igreja do Senhor, você deve amar o noivo, é Ele que te salvou, é Ele que te ama, Ele é aqui, Ele. Está vendo a cruz? Consegue enxergar a cruz? Consegue enxergar o sacrifício dele? Consegue enxergar o que ele fez por você? Consegue enxergar o amor eterno que ele te amou, que diz lá em Isaías? Ou mostra isso para a noiva? Não, vai o bonitão lá, todo bonito, né? Cheio dos dons espirituais, cheio da maquiagem espiritual, e ele tenta usurpar a admiração da noiva. Eu lembro que quando eu era muito jovem, ainda namorava com a Wélia, eu fui para um show de Trevor Lucas, lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu era líder de jovem na época. E aquele monte de gente naquele show, Trevor Lucas cantando, uma coisa bonita, jovem para todo lado, cheio lá o lugar onde foi o show. E o Érica estava na minha frente aqui, e o palco lá, cantando, luz para todo lado. E eu, o povo olhando para aquela coisa bonita, eu era o Érica na minha frente. Quando eu pensei que não, tinha um rapaz do meu lado, eu nunca nem vi aquele rapaz, alisando o cabelo da Wérica, pegando assim os cachinhos da Wérica. Eu digo, mas que coisa terrível é essa? Eu olhei assim, mas eu estava com o tamanho dela na mão assim, irmão, na hora eu digo, meu Jesus, está me segura. Eu fiquei de um jeito, irmão, terrível, porque ela era minha noiva. Eu não queria que um qualquer viesse alisar o cabelo da minha noiva. Eu fico imaginando como é que é o sentimento de Cristo, quando ele vê homens usurpando a admiração da noiva dele. Que acontece hoje em muitos lugares. Que acontece hoje em muitos ministérios. Que acontece hoje em muitos púlpitos. Que acontece hoje, irmãos, em muitos lugares. Que nós possamos entender que a noiva é para o noivo e não para nós. Importa que o noivo cresça e que nós venhamos a diminuir. Amém, amados? Para encerrar aqui, só mais 3 minutos eu consigo encerrar com vocês. Preste atenção. No decorrer dos versículos, o apóstolo Paulo, ele fala algo importantíssimo. Versículo 9, versículo 8 ele diz: já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Rapaz, vocês são tão bons de igreja, que vocês então já estão fartos de tudo, né? Vocês têm tudo, né? Contrariando o princípio bíblico que a gente vê lá no Sermão do Monte, da fome e sede de justiça.
Aquela igreja não tinha fome de justiça, não tinha sede de justiça. Aquela igreja era uma igreja farta, mas não farta das coisas de Deus, do mistério de Deus, farta deles mesmos, farta dos próprios princípios deles. Ele fala, já estás ricos também? Aí eu lembro de Apocalipse, né? Uma das igrejas do Apocalipse que João fala, vocês estão ricos, né? Vocês estão abastados, mas Deus está a ponto de vomitar vocês da boca dele. Deus tem nojo de vocês, com a riqueza de vocês. Deus fala isso. É a mesma situação da igreja de Corinto. Então quer dizer que vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já reinam por nós. Olha a teologia do reino aí aparecendo. Então a glória, o reino, as coisas de Deus grandiosas, todas elas eram percebidas pelaquela igreja e eram queridas pelaquela igreja, eram valorizadas pelaquela igreja, mas eles não entendiam, irmãos, que existe uma realidade desse reino de Deus em nós que ainda não é completa. A teologia chama de um já ainda não, ou agora ainda não. Que nós sentimos a presença de Deus, mas não é como nós iremos sentir ainda. Nós somos salvos, mas não está completo ainda a coisa. Nós vamos perseverar até o fim. Nós temos alegria, mas não é total como vai ser um dia na glória. Nós temos consciência das coisas de Deus, mas elas não são completas ainda como um dia teremos. Nós temos dons espirituais, mas também eles não são completos como um dia iremos ter na presença de Deus. Nós temos percepção espiritual, nós temos condições de fazer algo para Deus, mas ainda não é tão completo como um dia será e está prometido por nós. É o já, mas ainda não. É como se Deus nos desse a capacidade de experimentar um pouco daquilo que estávamos esperando. E é o pouco que nós experimentamos aqui, da sua glória, mas ainda não a temos completamente em nossa vida. Por quê? Por quê? O apóstolo explica o decorrer de todo o texto, até o versículo 13. E ele fala, parece que nós apóstolos, versículo 9 em diante, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Olha lá o que ele fala, até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E aí Paulo pega aquela visão que eles tinham da glória, e ele mostra para eles que eles não têm a glória completa ainda, porque ainda existe a cruz para ser carregada pelo povo de Deus. Ainda existe a perspectiva da cruz, o ministério da cruz, amados irmãos. Ainda existe a chamada para completar os sofrimentos de Cristo, como diz lá em Colossenses. Ainda existe a chamada para que nós possamos pagar o preço por causa de Cristo. E ele diz assim, será que vocês conseguem ser tudo isso que vocês são sem nós? Olha o orgulho dos coríntios. Vocês estão reinando sem nós, então? Quer dizer, é como se os grandes e espirituais cristãos de Corinto dissessem assim, eu não preciso de líder, eu não preciso do apóstolo Paulo, eu não preciso de ninguém que me ensine. Quando alguém fala isso, irmãos, ele já abandonou a coisa há muito tempo. Não sabe o que é cruz, ele não sabe o que é ministério cristão. Então o apóstolo Paulo nos chama de volta. Você é sim alguém que recebe a glória de Deus, mas ainda existe uma cruz para ser carregada. Ainda existe um chamado em que, se você estiver sofrendo, você precisa ser fiel, esse rupereto de Cristo até o fim. Lá no porão do navio, se Cristo quiser, sim, é lá até o fim mesmo.
mordomo de Deus. Acabou, não é a sua vontade, é a vontade de Deus que tem que imperar. E por conta disso, muitas vezes eles passavam necessidade, é o que ele fala aqui no texto. Eles são postos como espetáculo aos homens e aos anjos até, perspectiva de que nós somos observados na glória. Tá? Aqueles espetáculos da antiguidade colocavam os gladiadores para serem vistos pelos homens. Ele faz uma referência a isso. É como se nós fôssemos isso. Por amor a Cristo. Não tem o que fazer. Não tem meio termo. Não tem jogada. Não tem como a gente dar um jeitinho brasileiro. Usar pragmatismo. Usar teologia falsa. Usar modismo humano. Alguém disse, irmãos, que o pragmatismo, né, que essa tendência de aquilo que dá certo, você ir lá e fazer, é um caminho para quem não tem referenciais. E era o caminho da igreja de Corinto. Não tinha referencial. Porque quem tem referencial não se rende a esse tipo de coisa. Eu faço aquilo que é certo e não aquilo que dá certo. Por amor a Cristo. Mesmo que eu sofra. Mesmo que eu padeça. Por último, eu encerro perguntando, porque está ali gravando, né, para o YouTube dessa mensagem, qual é o tipo de Bíblia que os apóstolos da modernidade leem? Porque na teologia dos apóstolos modernos, né, que não é bíblico isso, mas na teologia deles, eles têm que reinar. Ó, a coisa do reino que era distorcida lá na igreja de Corinto, aparecendo hoje nos nossos dias. Então, na teologia dos apóstolos modernos, a igreja de Deus tem que reinar, tem que governar o mundo. Né? Eles pegam o escriturador do Antigo Testamento e distorcem. Os apóstolos, eles têm o mesmo poder do apóstolo Paulo, dos apóstolos Pedro e aquela coisa toda. Mas você não vê esses homens sofrendo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós, os apóstolos, somos postos como os mais baixos de todos. Parece que foi Deus quem fez isso, o apóstolo Paulo diz. Nós somos os ruperetas, nós somos os servos, nós somos aqueles lá do porão do navio. Mas não é isso que se vê hoje. Na vida desses líderes modernos, desses apóstolos modernos, que de apóstolo não tem nada. Não tem absolutamente nada de apóstolo. Tá, queridos irmãos? Porque é necessário que nós sejamos encontrados fiéis ao Senhor. É necessário que nós tenhamos discernimento. É necessário que nós venhamos, irmãos, a não ultrapassar aquilo que está escrito. É necessário que nós sejamos uma igreja, irmãos, com princípios. É necessário que nós contemplemos a glória de Deus, amém. Mas que quando vier um sofrimento, uma perseguição, uma dificuldade, nós não baixemos a nossa cabeça. Porque nós somos, amados irmãos, rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Muitos servos de Deus já sofreram, muitos servos de Deus já padeceram, muitos servos de Deus já passaram por situações extremas. Qualquer um é igual que nós passamos hoje, mas eles ficaram fiéis até o fim. Porque o que se requer dos ministros de Deus é que eles sejam fiéis. Amém? Mas você vai dizer assim, pastor, mas isso aí é só para pastor. Não é não. Abra aí em 1 Pedro. Agora eu vou terminar de certo mesmo, tá? Para não machucar você. Abra lá no final da Bíblia, 1 Pedro. Pedro, capítulo 4. Veja que não é só os pastores e obreiros, não. É muito mais forte para os pastores e obreiros, né? Mas é para toda a igreja esse ensinamento. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Serem, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Agora,
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, olha a palavra despenseiro aí de novo, como bons mordomos, como bons superintendentes, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa linda. Quer dizer que Deus usa todos nós, e todos nós devemos ter essa consciência que somos mordomos de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Olha de novo, a mesma coisa lá. Ó. Os mistérios de Deus que ele fala lá, dispenseiro dos mistérios de Deus, é os oráculos de Deus aqui, que é a palavra. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, não inventa coisa. Não vai além do que está escrito, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Você recebeu um dom? Você recebeu uma oportunidade? Você recebeu algo de Deus? Faça para a glória de Deus, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus e orar ao Senhor, pedindo a sua graça sobre nossa vida. Ó amado Deus, bendito Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a tua graça, meu Senhor, sobre esta palavra, que ela permaneça em nosso coração. Eu peço que os teus filhos, Senhor, possam, ó Deus amado, através do teu Espírito Santo, recorrer novamente a esse texto durante a semana, ó Deus amado, repensar naquilo que foi falado aqui, assistir de novo a mensagem no YouTube, meu Deus, que o Senhor possa, ó Deus amado, fazer com que esses princípios que foram aqui expostos façam a diferença na vida da tua igreja, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo, sobre a nossa vida, para a glória do teu nome. Amém. Amém, Deus.